falar sobre um assunto que várias pessoas me mandaram e eu acabei tendo que comentar porque eu achei muito ruim o que aconteceu, que foi uma nutricionista aqui de Porto Alegre que fez um vídeo e muitas pessoas me mandaram sobre os pães. Ela foi num mercado, enfim, e acabou fazendo um vídeo aqui no Instagram sobre os pães. E ela dizendo que os tipos de pães, que um era melhor porque tinha farinha de trigo integral e o outro era pior porque tinha farinha de trigo branca, e que ela recomendaria, então, a farinha de trigo integral. E essa nutricionista tem milhares de seguidores. Então eu só quero mostrar que mesmo a pessoa tendo milhares de seguidores, ela é completamente ignorante do ponto de vista nutricional. Por quê? Porque quando a gente orienta um paciente a comer farinha de trigo, a gente está orientando ele principalmente não só a comer glúten, mas quando a gente orienta uma farinha de trigo integral, a gente está orientando ele a comer antinutrientes, que prejudicam a absorção de dezenas de vitaminas e minerais. Então, assim, o pão em si não traz nenhum benefício do ponto de vista nutricional e pode prejudicar a sua absorção de vitaminas e minerais quando consumido com outros alimentos que são in natura, que são comida de verdade e que podem lhe trazer algum tipo de nutriente. Então, eu vou mostrar as duas estruturas dos pães que essa moça acabou mostrando na internet, e eu só queria dizer que a quantidade, isso é uma coisa muito importante, a quantidade de seguidores muitas vezes acaba fazendo com que a gente dissemine uma informação que é de extrema ignorância do ponto de vista técnico e principalmente do ponto de vista nutricional de uma nutricionista. Então ela não pode falar isso nas redes sociais, porque realmente ela não tem nem noção do que ela está falando e muito menos do que ela está fazendo em relação às doenças dos pacientes. Então eu vou mostrar aqui o primeiro pão que ela mostrou. Eu vou virar a câmera aqui. Então, assim, esse pão aqui é um pão da Secale, ó. Eu não conheço essa empresa, enfim, tá? E ela colocou esse pão aqui como um pão extremamente benéfico para a saúde, tá? Então, o que eles colocam? Eles colocam os ingredientes que eles se dizem aqui, ó, orgânicos, tá? Então, farinha de trigo integral, água, aveia, né? Melado de cana, mel, vinagre, linhaça, gergelim, fibra de trigo, né? Sal marinho, gergelim preto e fermento biológico. E ela coloca esse outro pão aqui, que é um pão da Nutrela, desculpa, não sei o nome. Nutrela, tá? Que é um pão integral, ou talvez não integral, mas enfim, mas é dessa marca. E aí nos ingredientes aqui, eu peguei um site qualquer, né? A gente tem aqui, ó, os ingredientes: farinha de trigo integral ou farinha de trigo branca, se fosse enriquecida com ferro ácido fólico, enfim, açúcar. Aí ela diz que isso aqui são ingredientes ruins: açúcar, glúten, semente de óleo vegetal de soja, ela coloca, grão de trigo, farelo de trigo, semente de girassol, extrato de acerola. Ela diz que tem alguns outros ingredientes que ela não sabe nem pronunciar. Se ela não sabe pronunciar, teoricamente ela deveria pelo menos saber interpretar rótulo. Uma nutricionista que não sabe interpretar um rótulo não precisa nem fazer nutrição. E aí eu queria mostrar para vocês o que ela diz como, vamos dizer assim, saudável ou não saudável. Então aqui tem um grão de trigo, tá? A gente tem aqui a casca do trigo, né, que é essa partezinha de fora, né? Então ela tem várias camadinhas. Essa parte de dentro, que é o endosperma, que constitui, talvez 90% do peso desse grão, né? E aqui a gente tem o germe do trigo, né? Enfim, aqui é onde é uma parte mais nobre, né? Que é como se fosse o filhotinho, o embrião do trigo. Então, o que acontece? Quando a gente faz um trigo integral, a gente faz o quê? A gente faz a moagem de todos esses elementos, da casca, do endosperma e do germe. Quando a gente faz um trigo que não é integral, que é um trigo que a gente vai fazer um refino um pouco maior, ele tem um grau maior de processamento, a gente faz o quê? A gente faz a moagem somente do endosperma. A gente tira o germe, a gente tira a casca e a gente faz a moagem do endosperma. O endosperma ele tem uma quantidade muito maior de glúten do que, por exemplo, o trigo com a casca e com o germe. Então, esse trigo só do endosperma, ele tem uma quantidade maior de glúten, então, consequentemente, ele vai ser melhor do ponto de vista de produção. Então, quem lida com esse tipo de trigo tem maior maleabilidade,
tem maior rendimento do que está fazendo. Coisa que quando a gente pega um trigo com casca e um trigo com germe, esse trigo ele tem uma validade menor, então ele tende a ficar ruim por mais tempo, mais rápido, né? Então, o que essa nutricionista fala? Que a farinha de trigo, ela é melhor do ponto de vista sendo integral, porque ela tem, então, todos os componentes. Ela talvez fosse menos processada. Só que ela não entende, talvez ela não tenha assistido essa aula, de que a quantidade de antinutrientes que contém nessa casca, junto com a quantidade de glúten, porque quando você faz o trigo integral, você não tira o endosperma. Você mantém o endosperma, a casca e o germe. Então, além do glúten, o trigo integral tem a casca, e essa casca tem uma quantidade enorme de antinutrientes, e essa quantidade de antinutrientes contribui também para que você, além de não estar comendo um alimento bom, do ponto de vista nutricional, porque ele tem glúten, e além de ele ter glúten, ele não tem nenhum tipo de vitamina, de nutriente importante para a saúde humana. Essa antinutriente, essa casca com antinutrientes pode prejudicar a absorção de vitaminas e minerais que você pode estar ingerindo junto com aquele pão ou junto com aquele trigo que você está comendo do tipo integral. Então eu acho que o mais importante que a gente entenda e que a gente saiba é que mesmo uma nutricionista muito famosa na internet, mesmo uma pessoa que tem formação em nutrição, não sabe absolutamente nada de nutrição, de antinutrientes e principalmente de saúde humana e principalmente de componentes e ingredientes de um pão que ela deveria, na verdade, combater, porque o glúten faz parte de todas as doenças de aumento da permeabilidade do intestino, de desbiose intestinal e principalmente em níveis ruins de doença e de saúde que a gente tem na nossa população. Comer pão não faz mal, não faz bem para ninguém, não traz nenhum tipo de nutriente e pode prejudicar a sua absorção, principalmente em relação a vitaminas e minerais de outros alimentos que você pode vir a ingerir. Tá bem? Então eu só queria deixar bem registrado, vou deixar salva essa live para que você compartilhe com quem é aqui, principalmente do Rio Grande do Sul, mas ela tem muitos mil seguidores e acabou falando essa bobagem na internet e muitas pessoas acabam achando que comer pão faz parte do seu dia a dia e tem que fazer parte do seu dia a dia. E pão não deve fazer parte da sua estratégia nutricional, primeiro porque é um alimento processado, segundo porque pode prejudicar a absorção dos nutrientes e terceiro porque você tem que comer comida de verdade. Aí sim você vai começar a recuperar os seus níveis de saúde. Tá bem? Um excelente dia. Tem uma live hoje às 18h30 sobre terapias integrativas dentro da medicina. Eu aguardo todos vocês. Um beijo grande e até a próxima.